Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. O nosso muito boa noite, ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto e Vírgula. Este compromisso que nós temos consigo todas as tardes, ao princípio da noite, das 18 até bem perto da hora 19, com uma figura ligada à vida política, social, cultural, desportiva. Mas nesta edição nós fizemos uma curta viagem. Saímos de Angola para um país da lusofonia, estamos a falar da Guiné-Bissau, ao encontro do político e presidente da Assembleia da República daquele país, Domingos Simões Pereira, com quem nós vamos conversar nesta edição do programa referente ao dia 26 de fevereiro do ano 2025. Senhor Presidente, seja bem-vindo à Rádio Correio da Quianda, agradece pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço a simpatia do convite e o interesse que toda a audiência de Angola nos tem acordado, para mais do que a proclamação de sermos irmãos. Esse acompanhamento nos encoraja e reforça, não é, a nossa disponibilidade também. O nosso muito obrigado. Antes de mais, gostaríamos que o Sr. Presidente pudesse falar do cidadão Domingos Simões Pereira. Muitos angolanos talvez que não conheçam, vejam somente ou acompanham nas lides políticas, mas querem saber quem é o cidadão bissau-guineense Domingos Simões Pereira. É sempre um exercício interessante fazer a escolha de o que priorizar, não é? Mas eu tenho o hábito de me apresentar como um filho de pais camponeses. O meu pai era camponês, a minha mãe é doméstica, nascido em lugares recônditos do nosso país, portanto na Guiné-Bissau, concretamente na região de Oio e ainda mais concretamente em Farim, que é a sede da região. Nasci numa época muito peculiar, em 63. Digo isso porque todos os da minha geração, de alguma forma, tiveram que fazer essa transição entre o período colonial, o período da Guerra de Libertação Nacional e o surgimento da nova administração, liderada pelo PAIGC. E, portanto, muito da nossa convicção, muito da nossa formação, muito da nossa estrutura enquanto pessoa, mas também como um ser social, resulta dessa interação. Na altura, né, nós bebemos muito, não só um pouco do regime colonial, mas bebemos muito da nova administração, os períodos da Guerra Fria, em que o nosso país tinha uma orientação socialista. Todos aprendemos o materialismo histórico, o materialismo dialético, passamos pelas escolas de formação militante e, portanto, o Domingos de hoje é o resultado desta interação, destas várias fases da nossa vida, das metamorfoses sociais a que estivemos submetidos. Portanto, hoje vejo-me como um africano, para retomar as palavras da Amílcar Cabral, um simples africano que quer pagar o seu quinhão durante o período que estiver deste lado, né? Muito bem, para situar os nossos ouvintes, o nosso convidado hoje é político, engenheiro civil, Domingos Simões Pereira. Já foi também primeiro-ministro da Guiné-Bissau, foi secretário-geral ou secretário executivo da CPLP entre 2008 e 2012. Atualmente é presidente da Assembleia da República daquele país, mas sobre este assunto mesmo vamos já falar lá mais para a frente, o ambiente político que se vive naquele país. Antes de falarmos do geral, começando do PAIGC, que avaliação faz diagnóstico da vida partidária do partido que o senhor representa? Eu penso que estando o país a atravessar mais uma fase complicada, é normal que isso tenha reflexos no próprio funcionamento do PAIGC. O PAIGC é o maior partido político de longe, o maior partido político da Guiné-Bissau e, portanto, muito daquilo que é a expectativa do povo guineense
para a resolução das crises está centrada, não é, no acompanhamento que faz do PAIGC. Mas eu penso que o PAIGC nos últimos anos tem feito um percurso muito bom, extraordinário mesmo, enfrentando várias dificuldades, é verdade, mas isso faz até lembrar uma frase de um conhecido, de um ilustre concidadão guineense, o Carlos Lopes, que dizia que as marés fortes, as más marés produzem bons marinheiros, não é? Eu penso que hoje o PAIGC é um partido bastante forte, bastante coeso, um partido unido, apesar de, obviamente, enfrentar muitas dificuldades. A maré continua a ser bastante turbulenta, mas o partido vai utilizando os seus instrumentos internos para ir resolver. Eu digo isso porque, em comparação com 2012, quando nós chegamos a ter o partido completamente ceifado da sua liderança, tivemos que começar praticamente do zero, estabelecer as bases, trabalhar com essas estruturas, estruturar o partido não só a nível da sede nacional, mas a nível nacional, e portanto hoje só conseguimos fazer face a todas as vicissitudes e a todos os desafios que nos são colocados, porque de facto o partido está forte, o partido está unido e os militantes sabem o que têm que fazer e estão mobilizados para esse efeito. Senhor Presidente, está a querer dizer que o PAIGC não tem estado a sofrer sangrias, situações que levam a crispação interna, enfim, não o caso do seu partido? Não, tem sofrido muitas sangrias, muitas mais até do que aquelas que nós gostaríamos que acontecesse. O contrário seria ou não reconhecer a realidade ou estar realmente a tentar enganar as pessoas. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que um partido político centra-se e se orienta pelos seus estatutos. É o que nós temos feito. Portanto, posições individuais depois recebem um tratamento interno e não impedem que o essencial continue a funcionar e a orientar a vida do partido. Portanto, não estou a escamotear e a pretender que não haja sangrias. Há sangrias, mas consideramos que isso é normal, é um processo bastante democrático e, portanto, isso leva a que haja várias posições internas dentro do partido. Algum fenómeno que aconteceu que afastou alguns quadros séniores do partido? Afastar quadros séniores do partido, não. No caso de criarem outra fação, criar outra formação política? Em 2015. Portanto, houve essa situação, um grupo de deputados que haviam votado contra a posição do partido, ato contínuo, decidiram criar um partido. A partir do momento em que criaram um partido, nós respeitamos essa opção e posso até dizer que neste momento, não é, nós dialogamos com esse partido sem qualquer tipo de ressentimento. Porque, sabe, se nós recuássemos no tempo, nós teríamos que reconhecer que essa não foi a primeira vez. Um partido histórico como o PAIGC tem que estar preparado para, do seu seio, surgirem outras sensibilidades e que queiram fazer outros caminhos. Isso é perfeitamente normal. Isso não belisca minimamente aquilo que é a orientação que o partido tem e continua a trilhar. Sr. Presidente Domingos Simões Pereira, para melhor situar o nosso vasto auditório, pode dizer o que é que significa a coligação Pai Terra Arranca? E qual tem sido a sua desenvoltura no cenário político na Guiné-Bissau? É assim, desde 2014, é preciso lembrar mais uma vez que desde 2014, eu estando à frente do PAIGC, como presidente do PAIGC, já vencemos 3 eleições legislativas. A eleição legislativa de 2014, a eleição legislativa de 2018 e a eleição legislativa de 2023. Em todas essas ocasiões, eu sempre postulei que, mais do que vencer eleições, mais do que a hegemonia do PAIGC, nós pretendemos atrair e congregar todas as forças que acreditam na democracia, que queiram contribuir para o apaziguamento do ambiente político nacional. E então, mais do que a sua proclamação,
eu passei a defender, não é, o combate àquele princípio da soma zero, de dizer que nós ganhamos significa que todos os outros perdem. E já em 2014, se lembra, nós tendo maioria absoluta na Assembleia Nacional Popular, quando chegou a altura da formação do governo, eu convidei o segundo partido mais votado, que é o PRS, a integrar o nosso governo. Muita gente diz que foi o início do nosso descalabro, que foi um erro cometido por mim. Certamente nem tudo correu bem, mas eu não me arrependo de, tanto em 2014 como em 2018 e depois em 2023, ter sempre agregado mais valores, não é, à governação do PAIGC. E, portanto, em 2023, antes das eleições, nós tivemos vários problemas. O presidente tentou de todas as formas impedir o PAIGC de participar das eleições. E, portanto, nós, por um lado, com os partidos que partilham connosco a mesma ideologia, a mesma visão da sociedade, mas tendo sido impedido de utilizar a bandeira sob o pretexto de que a bandeira do partido era igual à bandeira da nação, e nem valeu a nossa explicação de que todos sabem, não é? Que o partido existiu antes da nação guineense e, portanto, alguém a ter que alterar devia ser o país a alterar a bandeira e não o PAIGC, mas obrigaram-nos a mudar a bandeira, também obrigaram-nos a mudar os símbolos da coligação que nós estabelecemos e, portanto, para não fugir muito daquilo que é o padrão já conhecido pela sociedade, até porque não tínhamos muito tempo, escolhemos um nome e um símbolo que também era muito conhecida pelo povo guineense. E daí resultou esta designação de PAI Terra Aranca, Plataforma da Aliança Inclusiva Terra Aranca que fomos buscar ao plano estratégico operacional que nós apresentamos em Bruxelas em 2015 e que foi a tal conferência de mesa redonda com os nossos parceiros. Muito bem, no calor deste ambiente mesmo, o ano passado, 2024, o presidente Umaro Sissoko Embalo suspendeu o governo da coligação, se assim podemos dizer, da plataforma Aliança Inclusiva Pai Terra Aranca, cujo governo foi demitido pelo presidente Umaro Sissoko Embalo. Quais foram as razões, os fundamentos e como é que está a governação neste momento com a suspensão do primeiro-ministro e também, se assim podemos dizer, da Assembleia da República? Não, foi o início ou a continuação, não é, da criação de uma crise que não existe. Infelizmente, nos nossos países, e eu falo concretamente do caso da Guiné-Bissau, temos muitos atores políticos que têm um grande déficit de democracia. E não é só o déficit por terem dificuldades em viver em democracia, mas por resistirem a aceitar os pressupostos democráticos, não é? Nós fomos a eleições, como eu comecei por descrever, em condições muito adversas. Apesar disso, o povo guineense entendeu conferir à coligação PAI Terra Aranca uma maioria absoluta. 54 sobre 102 elementos que constituem a nossa Assembleia Nacional Popular. Não é? Se o presidente, antes das eleições, já dizia que iria pensar duas vezes antes de reconhecer a vitória do PAIGC, antes de aceitar o Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro, fez um conjunto de ameaças. Quando essa situação se concretizou, não se coibiu, não teve capacidade de compreender que, enquanto Presidente da República, também tem responsabilidades em garantir a estabilidade para que o país possa, de facto, implementar um programa de desenvolvimento e desde o primeiro dia, não é, se mobilizou para encontrar algum pretexto que pudesse permitir, não é, a limpar essa vitória contundente do PAI Terra Aranca. Portanto, antes mesmo dessa dissolução, por várias vezes o Presidente invocou ter pareceres que lhe dariam capacidade para dissolver o Parlamento. Bastaria, nas palavras dele, bastaria que houvesse algum quadro de instabilidade para ele ter competência, enquanto Presidente da República, de dissolver o Parlamento, de demitir o governo e de formar um governo sem iniciativa, que
que eu devo dizer que não existe em qualquer previsão da nossa Constituição. E, portanto, nós houve eleições em junho de 2023, o governo começou a trabalhar em julho de 2023 e em dezembro lá aparece o presidente a evocar uma tentativa de golpe de Estado que todo mundo sabe que o único golpe que houve foi o que ele deu, não é? Um golpe institucional, porque não queria ter esse parlamento com uma maioria de deputados do PAI Terranca. Portanto, evocou uma situação de tentativa de golpe de Estado. Devo lembrar a todos os que nos escutam que na altura o presidente afirmou estar na posse de provas sobre o envolvimento de elementos da Assembleia e particularmente do presidente da Assembleia nessa tentativa de golpe de Estado, não é? Mais de um ano decorridos, não é? Parece que todos continuam à espera dessas provas. Aliás, nem ele próprio agora fala dessas provas. Porquê? Porque só serviu de pretexto para poder derrubar o governo e com base nesse derrubo do governo poder montar aquilo que ele sempre ambicionou, que é a ausência de um órgão de soberania que é a Assembleia e poder governar a seu bel prazer com um governo escolhido por ele próprio. Face a esta realidade, quais são os passos que têm sido dados pela coligação com vista a inverter e fazer valer os resultados da confiança que o povo guineense depositou à coligação de que o senhor lidera? Olha, meu caro, nós somos um partido político, sabe? É verdade que nós carregamos o peso da história, que lembra que nós fomos um partido único, e na cabeça de muitos guineenses, e penso que também de alguns observadores, gostariam de continuar a ver um partido com autossuficiência, com autonomia, com capacidade para utilizar qualquer tipo de mecanismo. Hoje não. Nós queremos ser um partido democrático e, portanto, a arma que está ao nosso dispor é falar com a nossa população, é mobilizar a participação do nosso povo, e estamos convencidos de que quando formos capazes, quando chegarmos a esse ponto, e penso que não estamos muito longe, de facto mobilizar toda a capacidade interna, vamos poder confrontar esse poder que tenta ignorar e não respeitar a vontade popular. Há um fator que aqui é incontornável, não é? Que são as nossas Forças Armadas. Portanto, durante muito tempo falou-se da necessidade de reforma do setor de defesa e segurança. Nenhuma dessas tentativas chegou a bom porto e agora temos um presidente que faz uso disso. Mas nós temos esperança que as nossas Forças Armadas têm um passado glorioso, é constituído por homens e mulheres que vivem na Guiné-Bissau e que, portanto, enfrentam os mesmos desafios que o resto dos cidadãos também enfrentam. E, portanto, eu acredito que eles compreendem a sua missão republicana e até ao dia 27 de fevereiro entendem ser sua obrigação respeitar aquilo que são as ordens do Presidente, porque é o comandante em chefe das Forças Armadas. A partir do dia 27, eu espero que compreendam que defender a soberania não é defender o Presidente, sobretudo quando já está fora do mandato. Eu espero que, a partir do dia 27 de fevereiro, reconheçam, que é depois da manhã, que reconheçam que a defesa da soberania é respeitar os ditames da nossa Constituição, a começar, neste caso, por aquilo que passa a ser a importância do órgão Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular e demais órgãos de soberania. Senhor Presidente, já que toca neste assunto mesmo, é o cerne também da nossa conversa, a CEDEAO não vai ao país de ninguém sem que seja autorizado pelo presidente daquele país. Eu fui presidente em exercício da CEDEAO, já marquei a data de eleições para o dia 30 de novembro. Não é a CEDEAO que marca as eleições, é o Presidente da República que marca eleições. É a minha prerrogativa, afirmou Umaru Sissoko Embalo. Que comentário quer fazer das afirmações do Presidente da Guiné-Bissau face à comitiva da CEDEAO que vinha para acompanhar o processo conducente às eleições, e numa altura que a oposição também estava a exigir a reposição da legalidade, quer da Assembleia, quer do Governo, e essa afirmação do Presidente Embalo? Não, primeiro, eu de facto, durante muito tempo,
evitei e continuo a evitar ter que comentar as palavras do Sissoko Embalo, porque são, na maior parte dos casos, tentativas de distração, não é? Tenta atrair a atenção das pessoas para coisas de menos importância, enquanto assim nós esquecemos aquelas que são de maior importância. Simplesmente são afirmações muito fortes e não consigo evitar de fazer algum comentário neste caso em concreto, porque eu acho que uma afirmação categórica destas demonstra claramente aquilo que eu dizia no início ser o déficit do conhecimento democrático e de cultura democrática. Porque o Umaru Sissoko Embalo tem demonstrado, vezes sem conta, que ele tem dificuldade em compreender que em democracia não estamos em competição sobre quem tem capacidade para tomar maiores decisões. Em democracia, nós aceitamos que a lei se sobreponha a todos. Portanto, o Umaru Sissoko Embalo, Presidente da República, de facto tem a prerrogativa de marcar as eleições, mas é quando ele estiver alinhado com a nossa Constituição. Como a Constituição diz que ele tem um mandato de 5 anos, que ele começou a exercer no dia 27 de fevereiro de 2020, essa Constituição também diz que no dia 27 de fevereiro de 2025 termina o seu mandato. E, portanto, ele tem a obrigação de respeitar isso. Se não respeita, a partir do dia 27, ele deixa de ser Presidente da República e tem que ser tratado como um simples cidadão, um ex-Presidente da República. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ele vai ter provavelmente que mobilizar outras forças para dar um novo golpe e continuar a ignorar a Constituição da República. Mas se a Constituição da República prevalecer, a partir do dia 27 de fevereiro, na mesma hora em que ele tinha tomado posse, deixa de ser Presidente. Face a este anúncio e face ao anúncio, a convocação ou indicador de que as eleições terão lugar dia 30 de novembro do ano em curso, qual a reação da classe política na oposição? Não, a nossa classe política não está na oposição. Nós acabamos há minutos de reunir a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular e os partidos que estão lá representados respondem por mais de 80%, não é, dos membros do Parlamento, não é? Portanto, nós não somos oposição, somos tratados como tal porque o Presidente entende que ele é que faz a hegemonia em termos de competência de governação. A reação é a seguinte, eu volto a dizer, em democracia o povo deve ser quem mais ordena. Se o povo não consegue ordenar é porque estamos perante um outro regime que não é o regime democrático. O que é que vai nos dar o equilíbrio necessário? É a capacidade de mobilização do povo para esse efeito. Nós estamos a trabalhar nesse sentido, outras forças estão a trabalhar, mas eu acredito que é toda a nação guineense que está a descobrir-se na necessidade de se sublevar e poder resgatar, não é, a sua liberdade, os seus direitos e fazer funcionar o princípio democrático. Eu não estou a dizer que temos capacidade para o fazer hoje e amanhã, mas se isso não acontecer, significa que vamos estar em presença de mais um golpe que se estará a dar às nossas instituições. Onde que reuniram os parlamentares, os deputados? O que é que foi abordado? O que é que se espera fazer depois deste encontro? Não, eu acho que estou a surpreender quem está a ouvir, talvez pela distância, mas a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular tem se reunido com alguma regularidade. Reuniu-se há cerca de um mês, há cerca de uma semana e voltou a reunir-se hoje. Hoje o tema foi avaliar o desempenho e o formato dessa missão da CEDEAO. Portanto, reagiu ao facto da CEDEAO ter deixado de fora no seu diálogo e na sua auscultação alguns partidos importantes, incluindo aqueles que estão representados na Assembleia Nacional Popular. Estranhamos e condenamos o facto dessa missão se ter reunido com a segunda vice-presidente, que está a acaparar-se de competências que não são dela, portanto, chamando a atenção para a forma como ela foi investida nesse cargo por um secretário de Estado, não é? No calar da noite, a entrar pela Assembleia Nacional Popular, a arrombar as portas, a trocar as fechaduras. Portanto, isso fala sobre o tipo
de poder que está aí instituído, e portanto se a CEDEAW vem e se reúne com essa entidade, nós entendemos ser uma violação grosseira da nossa Constituição e das leis. Mas parece que a própria missão reconhece que teria sido mal orientado pelos órgãos. Isso não elimina todos os erros, mas pelo menos foi essa a explicação que nos foi dada. E se a informação que nos chegou enquanto já estávamos nesta conversa se confirmar, a própria missão pede desculpas por esse engano e está a solicitar um encontro com a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, reconhecendo-a como a única entidade com competência e vocação para conduzir o processo de procura de solução para a crise política que está instalada no país. Há probabilidade, no caso, dia 27 de fevereiro, caso o presidente Umaro Sissoko Embalo não venha colocar o seu lugar à disposição, o país testemunhará protestos ou manifestações? Vamos ver o que vai acontecer. Tudo o que nós temos visto da atuação do Umaro Sissoko Embalo é pretender levar o país ao caos. Ele quer o caos, ele quer o conflito, ele quer o choque, ele quer que o país volte a viver situações que já conheceu no passado. E vai daí desafiar o povo guineense de ser um povo pacífico, um povo amedrontado, um povo que não consegue reagir. Olha, o povo guineense não tem nada disso. O povo guineense só tem um problema, tem o trauma de várias situações que já viveu e que preferiria não ter que viver de novo. E felizmente tem uma classe política que começa a compreender e compreende bem a necessidade de tentar a todo custo evitar, não é, esse choque. Mas é claro que tudo tem um limite, tudo tem um preço. Não é? Quando a nossa liberdade começa a ser posta em causa da forma como é posta, quando os nossos direitos fundamentais são postos em causa como são postos, não é? Há muitas vozes que começam a reclamar que os preços que forem necessários pagar terão que ser pagos para resgatar a nossa liberdade e os nossos direitos. Portanto, nós preferíamos não chegar a esse ponto. Nós preferíamos que se encontrassem outras soluções que não fosse pela via do confronto. E eu acredito que a nação guineense será capaz de fazer esse caminho. Contudo, nós vemos um presidente que quer a viva força que haja conflito no país e quer realmente convocar a nação para esse efeito. Uma forma de o evitar é que haja uma mobilização plena de toda a população, porque se toda a população se manifestar, ele só tem um caminho, que é ceder às nossas leis e à aplicação dos nossos dispositivos constitucionais. Perante esses factos que estão a ocorrer, houve já algum pronunciamento das autoridades eclesiásticas e também de outra franja da sociedade civil? Já houve vários pronunciamentos, mas sabe, isso é o apanágio dessas entidades que funcionam de costas viradas para a democracia. Da mesma forma que não respeitam as leis e desprezam as instituições, também não têm qualquer tipo de respeito a essas entidades, não é? Várias vezes o Umaro Sissoko Embalo fez confrontos com as autoridades religiosas em tons que não lembra nem ao diabo, não é? Portanto, não quero me alongar em relação a isso. Nós prezamos muito ao pronunciamento dessas entidades. Eu espero que isso também sirva para esclarecer o povo guineense sobre a necessidade de uma mobilização plena para fazer face aos desafios que se lhe colocam perante esta crise. Senhor Presidente, quando fala mobilização de todos os guineenses para o desafio que se avizinha, que desafios de concreto está a querer dizer? Eu sintetizo em 3 aspectos fundamentais. Primeiro, é que no dia 27 de fevereiro termina o mandato do Umaro Sissoko Embalo. Termina o mandato. Deixa de ser Presidente da República, deixa de ser o Comandante em Chefe das Forças Armadas e deixa de poder dar qualquer tipo de ordens
a quaisquer instituições da soberania nacional. Primeira coisa. Segundo, cai o seu governo, portanto, e que fica em gestão. Portanto, nós pensamos que, a nível da Assembleia Nacional Popular, a Comissão Permanente deve abrir um espaço de diálogo com as outras forças vivas da nação, outros partidos que não estão representados na Comissão Permanente, a sociedade civil. Todas as forças vivas da nação devem ser convidadas a um diálogo. Através desse diálogo, nós devemos ser capazes de encontrar uma data de consenso para a marcação das eleições presidenciais e legislativas, já agora. Devemos ser capazes de repor o funcionamento do Conselho Superior da Magistratura para que o órgão do Poder Judicial possa funcionar e criar condições para que o país possa voltar à sua normalidade. Ora, isso tudo precisa ter um acompanhamento popular, porque em democracia, independentemente da função que têm as Forças Armadas e outras entidades, é ao povo que compete proteger, não é, a reposição da sua normalidade. Muito bem. Senhor Presidente, como caracteriza a situação sociopolítica, socioeconómica do país durante os últimos tempos do consulado do Presidente Embalo? É trágico. Todo o consulado é trágico. Porque, sabe, mais uma vez, vai encontrar muitos guineenses a celebrar porque o Sissoko está a construir estradas, não é? O Sissoko está a anunciar a construção de um conjunto de infraestruturas. Quer dizer, infraestruturas que não foram construídas em 5 anos de mandato e que hoje estão a ser anunciadas como proximamente vão ser construídas. Mesmo aquelas, portanto, nós temos 5 quilómetros de estrada construídas dentro no centro da cidade de Bissau, concretamente a descer a Avenida Amílcar Cabral e aquilo que nós conhecemos como a Cidade Velha. E é normal, as pessoas dizem, bom, vocês podem não gostar dele, mas pelo menos ele fez isso. Absolutamente. Qualquer outro governo, qualquer outra entidade podia realmente fazer. A questão é, fez a que preço? Fez com que dinheiros? Não é? Como é que nós vamos pagar? Ora, dá-se a circunstância de eu ser engenheiro civil e ter trabalhado mais de 8 anos no Ministério das Obras Públicas. Eu posso lhe dizer que os dados que nós temos da construção dessa estrada e que não passou por qualquer concurso público, não é? É quase 10 vezes mais aquilo que é o custo normal dessas estradas por quilómetro, não é? Na Guiné-Bissau, o custo médio de uma estrada urbana está em cerca de $600 mil por quilómetro, quando nós falamos de todos aqueles ingredientes que são necessários a uma estrada urbana. A estrada que está-se a construir, ou que se construiu no centro da cidade de Bissau, custa quase 4 milhões por quilómetro. Não é? Portanto, é um mecanismo de lavagem de dinheiro e de corrupção. Não é? Todo o resto é dar ao povo a sonhar com coisas que nunca vão acontecer. Agora, ao mesmo tempo que fazem essas coisas, não respondem ao essencial. Não respondem ao facto das crianças continuarem sem aulas. Não é? Não respondem ao facto dos hospitais da Guiné e, sobretudo, o Hospital Nacional Simão Mendes, que é o hospital de referência, não é? Estar absolutamente colapsado. Eu tenho uma pessoa conhecida, estrangeira, que está na Guiné e que se sentiu mal há 3 dias. Ligou para mim porque eu tenho um irmão que é médico. Eu disse, mas por que não foi ao Hospital Simão Mendes? Ela disse, eu fui ao Hospital Simão Mendes, mas aquilo que eu encontrei no hospital é melhor realmente eu procurar outra solução. E isso todos os dias, todos os guineenses constatam isso, não é? O preço do arroz, que o governo do PAIGC nos primeiros 3 meses conseguiu controlar. Hoje nós estamos, aquilo que a mesma quantia de arroz que nós comprávamos por 17.500 francos CFAs, hoje está em quase 30 mil francos CFAs, não é? Portanto, é tudo isto. A vida económica do país está um descalabro. Pior é que, nesta altura, sem existir uma Assembleia Nacional Popular,
o atual governo, capitaneado pelo próprio Presidente da República, porque o Primeiro-Ministro não tem essas competências, quem assambarca todas as competências é o Presidente da República, vai multiplicando a emissão de títulos de dívida, não é? Que colocam o país claramente numa situação de insolvência, de absoluta insolvência, sem dizer, não é? Do comprometimento que estão a fazer dos recursos naturais do país. Portanto, é tudo isto, não é? Que caracteriza o quadro económico e social da Guiné-Bissau neste momento. Sr. Presidente Domingos Simões Pereira, voltando ainda à situação do dia 27, sendo o Presidente também comandante em chefe, se assim podemos dizer, das Forças Armadas angolanas, da Guiné-Bissau, é a força do hábito. Sim. Pensa que será fácil o Presidente deixar o poder, deixar que as organizações não governamentais, sociedade civil, os representantes da Assembleia Nacional Popular criem essas condições para convocar outras eleições para além daquelas convocadas por si ou por ele para o dia 30 de novembro? Isso não vai criar instabilidade a partir daquele momento? Eu já disse que é o que ele quer. Eu vou agora sublinhar que a partir do dia 27 de fevereiro ele deixa de ser Presidente da República e deixa de ser Comandante em Chefe das Forças Armadas. Ele deixa de o ser e, portanto, deixa de ter capacidade e competência para dar ordens. Quem aceitar as suas ordens está a promover, não é, a desgovernação, o desmando. Portanto, diz-me se vai ser fácil, se ele vai aceitar. Nós não podemos saber se não começarmos por o lembrar que ele completou os seus 5 anos de mandato e, portanto, deixa de ter essa competência. A seguir, nós temos que lembrar a todas as forças vivas da nação, incluindo aqueles que têm como vocação, não é, proteger a soberania. E volto a repetir, eles não têm obrigação nem vocação de proteger as pessoas. Eles têm a obrigação de proteger as leis. A lei é que protegia o cidadão Umaru Sissoko Embalo, dando-lhe competências que estão descritas ao posto e à função de Presidente da República. A partir do dia 27 de fevereiro, ele deixa de ter... E sabe, isto até, às vezes, a gente para e diz, mas qual é a parte difícil desta equação? Quem é que não acompanhou a tomada de posse do Umaru Sissoko Embalo, dia 27 de fevereiro de 2020? Quem é que não acompanhou? Quem é que tem dificuldades em perceber que se a Constituição diz que são 5 anos de mandato e que o presidente eleito deve tomar posse no último dia de mandato do presidente anterior, estamos todos orientados para o dia 27 de fevereiro. E, portanto, aquilo que o Umaru Sissoko Embalo está a dizer é que, da mesma forma que deu o golpe em 2020, está preparado para dar um novo golpe em 27 de fevereiro de 2025 e continuar a ser Presidente da República. Ora, se isso acontecer, o maior questionamento não é aquilo que as pessoas insistem em me perguntar. É perguntar se o povo guineense vai aceitar isso, é perguntar se as Forças Armadas o vai acompanhar nisso, é perguntar se nós vamos continuar a ser um país que não se rege pelas leis e pela sua Constituição, mas que se rege pela vontade de um senhor, em detrimento daquilo que é a vontade e prerrogativas do povo. Este é o desafio que se coloca. Muito bem. Entretanto, a oposição da Guiné-Bissau, alguns partidos políticos já disseram que as eleições gerais devem ser realizadas dentro de 90 dias. A afirmação foi de António Samba Balde, da plataforma Aliança Inclusiva, que é a Pai Terra Arranca. Face a isso, disse em instantes de que a continuidade ou não de Embalo Sissoko vai depender da vontade do povo guineense e também das Forças Armadas. Que sentimento é que sente, passo o pleonasmo, o que é que sente das Forças Armadas e também da população? Há essa vontade, há esse interesse de se repor à legalidade? Não tenho nenhuma dúvida desse interesse por parte do povo guineense. O povo guineense tem sido fortemente agredido, temos assistido a situações de violência terríveis, só que até hoje
os elementos das Forças Armadas e da Força de Segurança que acompanham essas ordens do presidente têm-se escudado no facto de ele ser o comandante em chefe das Forças Armadas e ele ter emitido essas ordens. É por isso que é relevante lembrar que no dia 27 de fevereiro cessam essas competências para emitir essas ordens. E, portanto, não vai haver essa cobertura, vamos dizer, legal ou constitucional, ou aparentemente legal e constitucional, para ele continuar a dar essas ordens. Portanto, vamos ver como é que essas forças se comportam. Se são republicanas, eles sabem o que devem fazer. Mas alguns sinais de que transmite instabilidade por parte quer da juventude, da sociedade, face ao aproximar do dia 27, para além daquilo que é o sentimento dos partidos políticos, a própria sociedade, que mensagem transmitem face a essa realidade? É aquilo que eu digo, eu já disse e repeti várias vezes. Eu compreendo que queira que eu diga que o povo guineense vai sair e vai se manifestar. É o que nós todos esperamos que de facto aconteça em função daquilo que é a orientação que os próprios partidos e a sociedade civil também vai dando. O que eu lhe estou a dizer é que já no passado recente nós já tivemos situações em que assistimos a situações de extrema violência. E o Sissoko acredita que essa extrema violência o protege. Já ouvimos o seu secretário de Estado lançar todo tipo de ameaças daquilo que vai acontecer. Mas eles não entendem que há uma grande diferença entre o antes 27 de fevereiro e o pós 27 de fevereiro. Portanto, eu tenho que me orientar por aquilo que é à disposição legal e dizer que a partir do dia 27 há uma alteração substancial que é importante ter em conta. Ele deixa de ser Presidente da República e deixa de ser Comandante em Chefe das Forças Armadas, o que significa que deixa de ter capacidade e competência para dar as ordens que ele tem dado até hoje. Agora, como é que as estruturas se vão comportar em função dessa alteração? Vamos ter que viver para ver. Mas eu acredito que o povo guineense já esteve à altura das suas responsabilidades no passado, vai estar à altura da sua competência e responsabilidade desta vez. Vamos sair um pouco da Guiné-Bissau. Sr. Presidente Domingos Simões Pereira, como é que acompanha o evoluir da vida da política internacional, maiormente com a ascensão de Donald Trump na Casa Branca, nos Estados Unidos da América, e a aproximação recente com o presidente russo, o Vladimir Putin, e também a aproximação de negociações com a Ucrânia, de Volodymyr Zelensky? Que leitura pode fazer da situação geopolítica? Bom, eu penso que a primeira observação que há a fazer é que todos nós que nos interessamos por assuntos da política e sobretudo numa análise mais doutrinária, mais conceptual, acreditamos que depois da Segunda Guerra Mundial as Nações Unidas foi uma grande invenção da sociedade, como um mecanismo para regular a diferença entre os Estados, prevenir conflitos e ultrapassar situações de conflitos sem necessidade de se recorrer ao armamento ou a guerras. Não é? A eleição de Trump para a Casa Branca, até prova em contrária, parece significar um afastamento desse multilateralismo. Não é? Voltamos a ter um país, e é claro quando Trump fala no America First, já ouvi alguém dizer que ele quer dizer America Only, não é? Ele só está a pensar na América. Ele diz claramente que os interesses da América vêm em primeiro lugar e, com base na defesa desses interesses, ele liberta-se de todos os compromissos. Já ouvimos aquilo que ele disse em termos da segurança global, já ouvimos aquilo que ele disse em relação aos compromissos com o ambiente, já ouvimos aquilo que ele disse em relação a questões da saúde, por exemplo, em relação à OMS. E, portanto, eu não sei se podemos esperar grande coisa aí, senão, não vou dizer uma descida aos infernos, mas um maior descontrole e uma situação de maior instabilidade na segurança global do planeta.
Agora, as sociedades sempre encontram mecanismos de algum equilíbrio. Concretamente, em relação à guerra Ucrânia-Rússia, eu devo dizer que eu estudei na Ucrânia. Eu passei 6 anos na Ucrânia, a minha filha nasceu lá e, portanto, tenho um sentimento muito forte em relação a esse país. E mais do que embarcar nessa quase que eu chamo de claque entre aqueles que são apoiantes da Rússia e aqueles que são apoiantes da Ucrânia, eu considero um grande retrocesso quando a Rússia vai invadir a Ucrânia e vai desenvolver a guerra tão destrutiva como aquela que nós temos assistido, com o número de casualidades que já tem produzido na Ucrânia. Porque a Rússia e a Ucrânia deviam ter capacidade de resolver os assuntos de outra forma. Muita gente acha isso justificado porque é uma forma da Rússia confrontar o Ocidente. Eu acho isso uma análise completamente desenquadrada. Mas pronto, não temos tempo, não acho que temos tempo para entrar por aí. Eu prefiro falar deste conflito, mas olhando noutra perspectiva, olhando para a perspectiva africana. E é nessa perspectiva que eu lamento tudo aquilo que tem sido a forma como os nossos líderes têm conduzido. Desde logo o presidente do meu país, que se vangloria de ter estado na Rússia, de ter estado na Ucrânia, de ter falado com os líderes, e quando eu tive oportunidade de falar com ele sobre isso, eu disse, quer ver, vocês foram lá, vocês falaram, mas saíram de lá sem perceber aquilo que está realmente em causa. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque no auge da Guerra Fria, quando todos os países do nosso planeta eram praticamente obrigados a tomar uma posição entre juntar-se ao bloco de Varsóvia, ao Pacto de Varsóvia, ou estar com a NATO, não é? Nós tivemos líderes que escolheram uma terceira via, não é? Líderes que proclamaram o não alinhamento. E por via desse não alinhamento, não é? Permitiram que a maioria dos países africanos pudesse relacionar com os vários países que integram esses vários blocos, mas preservando um princípio de não interferência nesse conflito. Não compreendo como é que em 2023, 24 e 25, não é? Já tendo internet, já tendo outras capacidades de comunicação, a África e outros países do sul global não conseguem desenvolver uma visão partilhada, desenvolver uma estratégia própria que permita, não vou dizer utilizar a guerra em nosso proveito, mas reposicionar-se de tal forma a que este desequilíbrio que existe entre os vários mundos possa ser atenuado com o nosso posicionamento. Vou dar só o exemplo dos cereais, não é? Quando nós vimos vários presidentes da África, não é, perfilarem em visitas à Ucrânia para pedir a abertura de corredores para o fornecimento de cereal, eu pensei para mim, com os meus botões, por que é que não há uma cimeira africana, não é, sobre a produção de cereais no sentido de atingir a autossuficiência necessária desse produto. Portanto, esse é o sentido da minha reflexão e não propriamente essa discussão Rússia-Ucrânia, que me parece mais episódios de Hollywood do que outra coisa. Doutor Domingos Simões Pereira, que perspectiva ou expectativa tem da presidência rotativa de Angola na maior tribuna política africana? Estamos a falar da União Africana. Angola é uma grande nação. Angola tem um peso específico e tem um peso relativo em África. E eu penso que, sem entrar na política interna, eu penso que muitos já saudaram aquilo que tem sido o desempenho do presidente João Lourenço na mediação de vários conflitos nessa zona. Hoje, ao assumir a presidência rotativa da União Africana, tem uma oportunidade única. Tem a oportunidade de liderar o continente numa altura em que a grande maioria dos cidadãos deste continente reclamam mudanças. Reclamam mudanças no sentido de aquele princípio de subsidiariedade que é exercida pelas organizações subregionais poder representar algo mais em concreto do que simples proclamações, não é? Eu penso que
o presidente João Lourenço é um reformista, é alguém que acredita em alterações substantivas dos predicamentos. Eu penso que tem condições para, no período de um ano, propor agendas que possam reposicionar o continente africano, primeiro, desde logo, acabando com as guerras que estão a dizimar o Corno da África, não só na República do Congo, mas no próprio Sudão, várias situações que vão acontecendo, mas também através de uma estratégia económica. Eu lembro-me que até recentemente a Comissão Económica para a África foi presidida pelo nosso conterrâneo, pelo meu conterrâneo Carlos Lopes, que produziu um conjunto de elementos de visão estratégica, e eu penso que está no momento certo de poder ser recuperado a agenda para a África, para o desenvolvimento da África, que deve ser recuperado e deve-se iniciar o processo de sua implementação. Portanto, eu auguro que o presidente de Angola possa realmente ter um desempenho que nos orgulhe a todos, como lusófonos, mas sobretudo que sirva à África e saia daquelas reuniões, das cimeiras que servem só para preencher um conjunto de papéis e que o cidadão não sente qualquer tipo de reflexo. Senhor Presidente, a Rádio Correio daqui anda agradece a sua disponibilidade e queremos contar convosco nos próximos momentos com o evoluir da situação política lá na Guiné-Bissau. Pode contar que sempre que eu tiver em condições de poder contribuir, terei muito gosto, porque, como disse no início, sei que o povo angolano nos acompanha e tem solidariedade para com o povo guineense. Obrigado. Nosso muito obrigado. Foi assim, pois, hoje a entrevista com o político bissau-guineense, presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que também é o líder do PAIGC, o partido histórico na Guiné-Bissau. Conosco hoje no programa Ponto e Vírgula, que contou com a coordenação de Mário Silva. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Chilúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.